Essa geração pediu um sinal, mas o grande sinal já veio: Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, quando nós somos tomados pela dureza de coração, pela frieza de coração, pela falta de fé, porque a fé não depende dos milagres, mas sim os milagres dependem da fé, para que a pessoa possa acreditar, aí sim, saber que é um milagre porque a pessoa ela teve fé. E grandes sinais foram realizados no meio daquele povo. Jesus é o maior sinal no meio do povo. No Natal nós não celebramos o Verbo divino que se fez carne. Jesus nasceu entre nós. Jesus nasceu do seio da Virgem Maria. Então Jesus nasceu lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus habitando entre nós, Ele assumiu a nossa natureza humana, exceto o pecado. Ele assumiu para si as nossas enfermidades. Então, qual sinal que aquele povo ainda queria? Qual sinal maior que eles queriam? Que prova maior que Jesus deu? O seu nascimento. Um Deus que se revelou a nós na sua revelação divina, enviando o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, para libertar o mundo do pecado, para falar para nós que Ele é um Deus humano e também divino, que habitou em nosso coração, que habitou na nossa história, que pisou nessa terra de Santa Cruz, para nos dar o maior sinal: a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus foi o maior sinal e Ele falou que Ele é maior do que Salomão, Ele é maior do que Jonas. A rainha do sul veio lá de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão e ela se converteu. O povo ouviu a pregação de Jonas quando ele esteve 3 dias naquela baleia e depois, quando saiu, ele foi pregar para a cidade de Nínive e converteu as pessoas de Nínive. E Jesus é maior do que Nínive. Vocês entendem aonde que está o grande sinal? O grande sinal é a própria presença de Cristo, o Verbo encarnado se fazendo carne no meio de nós. E depois, João 19:30, quando ele tomou aquela vinagre, ele disse: está consumado. E lá na cruz, no alto da cruz, ele deu um grande suspiro, entregou o Espírito. E Jesus então deu a sua vida por nós na cruz. O Verbo divino se fazendo carne lá no Natal e na cruz, o ato consumado, a humanidade pôde ver a grande revelação e o grande sinal: Jesus, o Filho de Deus, morrendo numa cruz por amor a nós. Gente, não tem maior sinal do que esse. E muitas vezes na nossa humanidade ainda nós ficamos pedindo sinal, nos tornando uma geração má, como vai dizer Jesus. Porque nós estamos vendo os grandes sinais da nossa vida, o processo da nossa vida está continuando. Jesus está no processo da nossa vida, convertendo o nosso coração, curando o nosso coração. Esse já é o maior sinal que nós temos. E Jesus salvando a cada um de nós a cada dia, Jesus nos perdoando. Por que nós pedimos ainda sinais para o Senhor? Mas quando a gente se volta para Deus, a gente pede perdão, a gente reconhece que a gente é pecador, que
que a gente é falho, que a gente falta fé para nós ainda. A gente ainda fica pedindo sinal, mas Deus não desiste de nós. Deus jamais desistirá de nós. Ele quer fazer de nós pessoas convertidas, pessoas que se voltam para Ele, pessoas que se arrependam. E o maior sinal é quando a gente também perdoa as pessoas, a gente pede perdão, a gente toma uma atitude de se converter, de mudar de vida, de mudar a direção da nossa história. Esse é o maior e grande sinal que nós temos. Mas a maior presença de um sinal é Jesus no meio de nós. E depois, no alto da cruz, Ele é elevado, Ele é morto, Ele é crucificado. E a sua paixão fala para cada um de nós. Eu dei a vida por vocês. Que sinal ainda nós queremos? Gente, é muito profunda essa palavra de hoje e muito forte. A primeira impressão é que ela é muito pesada, mas não é. Jesus chamou aquela geração de uma geração má, pediu um grande sinal, enquanto eles se fazendo como o maior sinal no meio deles, realizando milagres e prodígios. Mas o maior sinal não é os milagres, é a presença dele no meio de nós, se fazendo carne, assumindo a nossa natureza enferma, a nossa enfermidade, dando a sua vida, derramando o seu sangue, para falar para mim e para você o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos salvar, o quanto Ele quer nos perdoar, e Ele nos perdoa. Do alto da cruz também Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que essa palavra de hoje, amado irmão, amada irmã, possa encontrar um espaço no teu coração. Vamos viver o processo que Deus está fazendo na nossa vida, as podas, o processo de conversão, a mudança de vida que Ele está realizando. O processo às vezes é lento, é porque Deus sabe trabalhar na nossa vida. Não ficamos ainda pedindo sinais, mas entregamos a nossa vida e confiamos em Deus. Esta é a grande palavra de hoje para nós. Confiar no processo que Deus está realizando em nós. A nossa conversão, a nossa mudança de vida, a nossa salvação, as podas que Ele vai fazendo em nós e a mudança que Ele vai causando dentro de nós. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever neste canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E não esqueça também de ativar o sininho para você receber toda segunda, quarta e sexta-feira o Evangelho de Jesus Cristo. Fique na paz de nosso Senhor.